Boa noite a todos. É, Primeiramente, aí, queria dizer que está sendo uma experiência nova para mim, a apresentação desse jeito virtual. A gente sempre se sente um pouco desconfortável, mas eu entendo que nesse momento difícil que todos estamos passando, é uma alternativa boa e, apesar da dificuldade inicial, eu vou me acostumar aí. Acho que a principal dificuldade é não poder ver os colegas, ver as reações deles com relação à minha fala, mas faz parte, é também um desafio. Eu vou dar início aqui à minha apresentação. Bom, o nosso trabalho é um algoritmo para o cálculo do balanço de massa num processo de secagem numa estação de tratamento de efluente. O título pode assustar um pouco, mas é algo bastante simples e, sobretudo, que tem bastante aplicabilidade, como eu vou explicar no decorrer do trabalho. Bem, todas as indústrias elas possuem processos lógicos, onde a gente tem uma entrada de matéria-prima e uma saída de produto. É evidente que essas matérias-primas podem mudar, que os produtos também vão mudar, mas segue um fluxo onde a gente tem essa lógica. E nesses processos onde ocorre a transformação da matéria, eles são denominados operações unitárias. Como definição, uma operação unitária é uma sequência de operações físicas necessárias à viabilização econômica de um processo. Tentando explicar de uma maneira um pouco mais simples, uma operação unitária é onde a gente tem uma entrada de alguma coisa, tem esse processamento e tem essa saída. Não é uma saída final, no caso de uma indústria, ela é uma etapa que vai fazer uma transformação. Pode ser, por exemplo, a mistura de alguma coisa, pode ser a separação de alguma coisa, pode ser, enfim, uma gama muito vasta de processos que vão envolver alguma diferenciação física ou mesmo química, no caso onde tem a reação. E esses processos eles são o coração da indústria, eles são onde realmente acontece a transformação. Então vocês devem estar se perguntando agora como é feito o controle desses processos. E realmente, cada processo ele vai ter um diferente meio de controle. Se a gente tiver um processo, digamos, de aquecimento, que envolva aquecimento, a temperatura vai ser um bom controle. Se a gente tiver um processo de mistura, às vezes a agitação pode ser um bom controle e assim por diante. Entretanto, tem um controle que é extremamente importante e ele está presente em praticamente todos os processos, se não todos, que é o balanço de massa. Ou seja, como o processo, por definição, é a entrada de alguma coisa e a saída de uma outra coisa, contar essas coisas é essencial. E é isso que o balanço de massa se propõe. Levando um pouco mais para o lado teórico, o balanço de massa ele tem uma equação essencial, que é o que entra é igual ao que sai. É bem evidente pensar isso e simples, mas na verdade isso pode se tornar um pouco complexo e pode ser um problema real que o engenheiro tem que enfrentar no dia a dia dele. Então, se de um lado a gente tem o que entra, do outro lado a gente tem o que sai, é evidente que esse item que sai pode ir para o outro lado, isso aqui vai ser igual a zero. E se a gente tiver uma reação química, a gente também vai ter um item que vai gerar um produto, algo dentro dessa equação aqui, um item de geração. Pode ter um item de consumo também nessa reação química. Se tiver uma tubulação, pode ter um item de acúmulo. E aí a gente percebe que realmente a coisa vai ficando um pouco mais complexa. Mas a base, essencialmente, o conceito é bastante simples. Aqui, então, a gente passa um pouco para a área do nosso trabalho. Isso aqui é um fluxograma de uma estação de tratamento de efluentes. Cada caixinha dessa aqui é uma operação unitária. Aqui a gente tem a entrada do efluente. Eu não vou explicar todas elas, tá? Fiquem tranquilos. Aqui a gente tem a entrada do efluente, proveniente nesse caso aqui, de uma fábrica. E ele vai passar pela degradação biológica. Ele vai passar pela essa degradação biológica aqui, anaeróbia, tá? Sem oxigênio, com oxigênio. E aqui ele vai passar por alguns outros processos físicos para separar, né, para refinar esse tratamento de efluente. E o nosso trabalho vai ficar nesse processo aqui. O efluente já passou por diversos processos de tratamento e ele vai chegar num processo final, onde ainda resta uma massa barrenta
que é o lodo, ele é proveniente do tratamento biológico, e o próprio efluente limpo. Então, o efluente limpo está misturado nessa massa barrenta e vai passar por um processo, por uma operação unitária de separação. Aqui, só para vocês se contextualizarem, aqui é uma estação de tratamento de efluentes, curiosamente a mesma daquele processo lá. Eu vou comentar mais à frente, mas eu já trabalhei nesse lugar aqui. Bem, essa parte aqui a Andreina vai comentar, provavelmente vai ter um corte no vídeo, ela vai comentar mais a fundo. Esse aqui é o fluxograma do nosso algoritmo. A gente tem uma tecla inicial, a gente escreve o nome das substâncias, a gente joga elas na memória do algoritmo, atribui nomes para ela, né? A pessoa joga o nome da substância e a gente salva ela na memória do aplicativo com um nome, enfim, com um nome. Depois a gente escreve a base de cálculo, também dá um nome. Aqui está cortando um pouco aqui. Salva a base de cálculo, a concentração da substância 1, eficiência, e aqui a gente passa para a parte das equações que eu vou comentar mais a fundo daqui a pouquinho, tá bom? Então, a gente vai executar um teste de mesa, que é um exemplo prático de como a gente vai aplicar esses pressupostos do balanço de massa e também do algoritmo numa situação real, naquele exemplo que eu comentei no início, da centrifugação, da separação do lodo do efluente tratado. Então, o nosso exemplo ele consiste no quê? Em uma indústria, a etapa final do tratamento de efluentes, uma centrífuga ela vai receber uma corrente de 150 kg por hora daquela mistura, contendo o lodo e também o afluente. Tá? O afluente ele é o mesmo que o efluente, só que tratado. Essa centrífuga ela vai separar isso e vai ter duas correntes, uma corrente de afluente, uma corrente de tratado e uma corrente de resíduo. Então a gente vai calcular aqui o valor em quilos da corrente tratada, o percentual do lodo e também o valor em quilos da corrente de resíduo. Aqui está um fluxograma mais sintetizado. A gente tem essa mistura aqui que está entrando na nossa centrífuga. A gente tem a separação aqui dentro desse equipamento e vai ter um resíduo e um tratado. Mas essa centrífuga ela não é 100% eficiente. Então aqui a gente sabe que vai ter um 20% de lodo, vai ser a composição dessa mistura. Só que por a centrífuga não ser 100%, ela não vai pegar todo o lodo e jogar aqui no resíduo e todo o resto ela vai jogar no tratado. Na corrente de resíduo vai ter um percentual de lodo e vai ter um percentual de tratado. E é exatamente com precisão que a gente quer determinar qual a composição do resíduo e qual a composição do tratado. Essas são as variáveis que a gente vai utilizar. A T é a corrente do tratado, quanto que isso equivale. O R é a corrente de resíduo, quanto que isso equivale. E quando a gente tiver duas letras, a gente vai ter a composição dessas correntes. No caso, LR é a composição de lodo na corrente R. LT é a composição de lodo no tratado T. LM é o percentual de lodo na mistura. E essas são as variáveis principais que a gente vai estar trabalhando. Também, além dessas, a gente vai ter a variável O, que é a variável de eficiência da centrífuga. Pois é, parece muito simples, né? É a sensação que todo mundo tem quando ingressa na matéria de balanço de massa, que a gente está cursando. Todo mundo acha que vai resolver isso com uma regra de 3, só que não é bem assim. Na realidade, a gente tem ao menos 3 equações de balanço, a gente tem 6 variáveis, e como vocês devem estar imaginando, 3 equações, 6 variáveis é um problema um pouco duro de resolver, não é algo tão simples. Além disso, a gente também pode deduzir uma equação adicional, que envolve a potência, essa equação está aqui embaixo. E aí a gente faz esses cálculos na mão, percebam que, eu não vou me ater muito a isso aqui, mas percebam que demora um pouco, não é algo tão rápido assim, tem uma chance de erro, são algumas páginas de cálculo, e aqui está bem sintetizado, viu? Como demonstra o slide, esse é nosso pseudocódigo do algoritmo.
A explicação lógica do algoritmo é que as variáveis L e A são nomes das substâncias envolvidas. Elas foram atribuídas como caractere, por uma questão de conveniência e melhor entendimento. Os cálculos são feitos com a substância 1, visto que para encontrar a substância 2 bastaria subtrair o total. Como, por exemplo, substância 1 igual a 20%, logo substância 2 igual a 80%. Na temática do problema, a substância 1 será o iodo, enquanto a 2 o afluente. Esperamos que o utilizador, ao aplicar o programa, no contexto ao qual foi pensado, utilize estes nomes, porém deixamos o campo composição de mudança para que o algoritmo possa ser utilizado para outras substâncias em outros processos. Atribuímos as demais variáveis, como reais, por se tratarem de números. Conforme explicado no fluxograma, há uma entrada a qual foi chamada de N, mistura C separada, e duas saídas, T tratado e R resíduo. Cada uma dessas três variáveis contém diferentes percentuais de iodo. Esses percentuais são denominados com a letra L, mais a letra inicial da corrente onde estão situados, como, por exemplo, LR, percentual de iodo no resíduo. Esse percentual dependerá da eficiência de separação da centrífuga. A montagem das equações seguiu rigorosamente os pressupostos do balanço de massa, onde tudo que ingressa no sistema de determinado componente deve ser igual a tudo que deixa o sistema nas correntes de saída. O algoritmo, agora, demonstrando o algoritmo em execução. Dá para ver que o algoritmo ele bateu com os resultados do teste de mesa, então ele está funcionando bem. Aqui demonstramos a variável de memória do nosso algoritmo. A importância. A importância do algoritmo que a gente criou é para a otimização de uso da centrífuga, para cálculos mais precisos e rápidos, diminuição do volume de trabalho, ou seja, porque é muito mais rápido do que ficar sempre fazendo as contas na mão, etc. Você tem um algoritmo pronto para isso, é muito útil. E rápida detecção de anormalidades, vazamentos, baixo rendimento biológico, etc. Considerações gerais. Processo contínuo, valores em massa, sem reações químicas e apenas 2 componentes. Tem um componente de entrada e sempre 2 de saída. É para esse tipo de problema que o nosso algoritmo funciona. Conclusão. Os resultados foram coerentes com o esperado teoricamente no cálculo de balanço de massa. A interface é de fácil entendimento e ela é bem intuitiva. Potencial para ser usado em outros processos semelhantes. Em outros problemas de balanço de massa, não especificamente no exemplo que a gente deu, também pode ser utilizado, basta ter uma entrada e 2 saídas. Muito obrigada por assistir até aqui, tenha um bom dia, tchau, tchau. Essa foi a nossa apresentação.